especialmente toda a juventude de Campinho. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome assento, amados. Quero expressar a minha alegria, a honra, a felicidade de estar com vocês neste congresso de 2015. Quero parabenizar toda a juventude da igreja, todos os líderes da juventude que organizaram esta festa tão linda e tão abençoada. Parabéns, parabéns pela forma linda com que vocês estão adorando e glorificando ao Senhor. Eu quero, de uma forma muito especial e carinhosa e respeitosa, agradecer a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Manassés Brito. Eu tenho pelo pastor Manassés um profundo respeito, carinho e admiração por esses longos anos de profícuo ministério na obra do Senhor Jesus. Pastor Manassés tem sido uma bênção nesse estado e nesse país. E eu, que faço parte de uma geração posterior a esta geração dele, tenho por algumas vezes sido testemunha das bênçãos que Deus tem feito através do pastor Manassés, que é ouvido em algumas intervenções, em alguns debates na rádio, que é ouvido algumas de suas mensagens que estão na internet, mas de alguma forma nós temos sido alcançados pelo ministério do pastor Manassés Brito. E eu quero agradecer muito a Deus por sua vida, querido pastor. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Abraçando o pastor Manassés, eu quero estender o meu abraço a todos os pastores, presbíteros, missionárias, homens e mulheres de Deus que compõem esse santo ministério. Agradecer por fim. Vamos à palavra? Vamos? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em João, capítulo 3, versículo 8. Eu não quero fugir do tema. Eu entendo que o tema de uma festividade é um norte que o Espírito Santo nos dá para falarmos alguma coisa naquele sentido do tema. Por isso eu não quero fugir à responsabilidade temática da festa, mas eu quero apenas usar um outro texto para isso. Mateus 3, versículo 8. Eu disse João? Eu errei, é Mateus. Ok? Desculpa. Mateus 3, 8. Não sei de onde eu tirei João, não. Mateus 3, 8. Eu vou pedir ao meu querido irmão do som. O som está maravilhoso, mas se você puder dar um pouquinho mais de agudo, porque minha voz já é um pouquinho grave, né? Mas o som aqui, a altura, está tudo perfeito. Só um pouquinho mais de agudo, eu te agradeço. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Após a correção, vocês acharam? Mateus 3, 8? Amém. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Amém. Eu vou repetir. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O texto que nós acabamos de ler são palavras de João Batista. João aqui está repreendendo os fariseus, que achavam que por serem descendência de Abraão, eles não precisavam de arrependimento. Eles não precisavam ser confrontados pela verdade da palavra de Deus. Então, João agora começa a dizer a eles que toda esta vaidade religiosa, todo esse orgulho que eles tinham de serem filhos de Abraão, não valia nada diante de uma única verdade: não há relacionamento com Deus
sem arrependimento. Não há relacionamento com Deus se não houver em nós um coração propenso, dado ao arrependimento. Por isso João vai dizer: se vocês estão tão vaidosos, dizendo que por serem filhos de Abraão, vocês não precisam ser confrontados pela palavra, eu vos digo que se Deus quiser, até dessas pedras, Ele é poderoso para suscitar filhos a Abraão. Deus me trouxe aqui nesta noite com uma palavra, neste sábado do Congresso de Jovens 2015 desta igreja em Campina. O tema que o Espírito Santo ministrou no coração de vocês fala sobre o viver em obediência, uma vida de obediência. Mas eu pergunto, o que é capaz de gerar em nós obediência? Se nós somos desobedientes por natureza, a nossa natureza, ela é rebelde, ela é caída. Não há em nós prazer em obedecer. Esse prazer só pode ser gerado em nós pelo Espírito Santo. Nós já nascemos para sermos desobedientes, fruto da queda, fruto do pecado. Pega uma criança, um bebê recém-nascido, tenta trocar a fralda numa hora que ele não quer trocar, não fala, não se movimenta direito, mas pequeno começa a expressar o seu caráter desobediente. Criança pequena, coisa difícil é fazer uma criança obedecer. Por quê? Quem ensinou aquela criança a desobedecer? Ninguém. A desobediência faz parte dela. A desobediência já está na natureza dela. Então, como viver em obediência se nós fomos desprogramados a obedecer? Se o nosso HD foi contaminado pelo vírus do pecado, e nós fomos programados por natureza a desobedecer, a nos rebelarmos, a anarquizarmos, como então viver em obediência, se não pelo arrependimento? Se não houver em mim a disposição do arrependimento, jamais haverá em mim um coração dado à obediência. Na verdade, eu só obedeço depois que eu me arrependo. Sim, é o arrependimento que gera em mim a obediência. Por isso João está dizendo: vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. O que João está dizendo é que o verdadeiro arrependimento, ele gera frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o verdadeiro arrependimento gera frutos que, quando a gente olha para esses frutos, a gente diz: esta pessoa realmente se arrependeu. Por quê? Porque ela gerou frutos que comprovam que houve arrependimento. E aí, você me perdoe, esses frutos não passam por lágrimas. Não passa por lágrimas. Crocodilo chora e não é crente. Então não passa por lágrimas. Esses frutos não passam também por histerias emocionais. Esses frutos não passam por arrependimentos a jatos, que na verdade são remorsos e não arrependimento.
Então, que frutos são estes? Se o arrependimento é tão importante, porque ele me conduz à obediência, eu preciso entender quais são esses frutos. Eu me lembro que Pedro vai dizer na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 9, exortando a igreja. Pedro é usado por Deus para falar: irmãos, igreja, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, antes é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Pedro está dizendo que Deus é longânimo, Deus é paciente. A paciência de Deus é para que nos dê tempo do arrependimento. O desejo de Deus é que eu me arrependa. O desejo de Deus é que nós nos arrependamos. Eu me lembro de Atos capítulo de número 17 e no versículo de número 30, que declaração poderosa, que declaração abençoadora, quando diz que Deus não vai levar em conta o tempo da nossa ignorância. Olha o que vai dizer: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Oh, que Deus gracioso é esse nosso Deus! Aquele tempo da ignorância, o tempo que eu não conhecia a palavra, o tempo que eu não entendia os desígnios e os propósitos de Deus para a minha vida, e que eu fazia loucuras, que eu feria o caráter da santidade de Deus, porque eu não sabia que havia santidade. Esse tempo Deus zera. Esse tempo Deus não conta. Deus está dizendo: o tempo que você não me conhecia, eu não vou te julgar por esse tempo. O tempo que eu não tinha me revelado a você, eu não vou te julgar por esse tempo. Mas a partir da hora que eu me revelei a você, qualquer pecado que você cometa, se arrependa dele. Se arrependa dele. Senhoras e senhores, dá para cantar em pecado, dá para pregar em congresso em pecado, dá para tocar em pecado, dá para participar de peça teatral em pecado, dá para celebrar ceia em pecado, dá para mandar outros se corrigirem em pecado. Só não vai dar para entrar no céu em pecado. Você entende isso? Você compreende isso? Foi por isso que o Senhor vai dizer à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2 e no versículo de número 5: ei, lembra-te de onde caíste, traga à tua memória o tempo da tua vergonha, lembra de onde caiu e arrepende-te e volta a praticar o que eu tenho para a tua vida. Porque se você não fizer isto, eu estou vindo e vou tirar do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que Deus tem para a tua vida é maior do que qualquer proposta que o diabo esteja te fazendo. O que Deus está preparando para a tua vida é melhor e maior do que qualquer prazer. Escute, pense em qualquer prazer sexual, emocional, qualquer um, não se compara ao prazer de estar na presença de Deus. Oh, aleluia.
Mas que frutos são esses? Que frutos são esses que chancelam o verdadeiro arrependimento? Podem haver dezenas, centenas, quizá milhares, mas eu quero compartilhar alguns. 3, no máximo 4. Primeiro fruto que chancela, que mostra que houve um verdadeiro arrependimento. Arrependimento que nos conduzirá a uma vida de obediência. O arrependimento verdadeiro sempre vai gerar em nós o desejo de confissão. Onde há arrependimento verdadeiro, não existem mais segredos. Verdade. Não! Porque o segredo é o alimento do pecado. O segredo é o alimento da pecaminosidade. Você sabia que demônios são seres fracos? Você sabia que não tem um demônio forte? Me diga um. Eu vou dizer que ele é fraco. Pode gritar, pode rodar, pode dar gargalhada, é fraco. Mas pastor, tem um demônio me atacando que é forte. Bem, eu preciso lhe explicar uma coisa. Demônios são seres fracos, mas que ficam fortes quando se alimentam de mentiras. E onde houver uma área de mentira na sua vida, ali haverá um demônio se alimentando. Portanto, ali haverá um demônio forte. Mas não é forte porque ele é forte. É forte porque as áreas de mentiras que há em nossa vida servem de combustível, de energia, de força, para que demônios tragam um tempo de vergonha e de destruições na nossa vida. Ainda bem que Deus te trouxe aqui hoje.